Os sonhos provocativos vêm de Deus, vêm do anjo da guarda, vêm de nós. E vêm do demônio, vêm da carne. Veja aí a origem dos sonhos. Joilson de Assis, o sonho vem da carne, da alma e do espírito. Mas os sonhos provocativos feitos pelo mal ou pelo bem se formam assim como fosse um teatro na mente da gente. E esse teatro, quando ele faz uma provocação para despertar algum DNA em você ou passar alguma imagem negativa sua. Muitas vezes eu já tive em sonhos provocativos. E nesses sonhos eu dizia, isso aqui é sonho, eu vou acordar. Isso é um sonho, rapaz. Acordava, era. Então, e teve esse sonho aí que eu e Alcione estava dentro de um sonho, tinha todo um astral, e eu olhava, que sonho é esse? E tinha um cara lá conversando e tal. Aí eu olhei assim e disse, Alcione, vamos embora que isso aqui é um sonho, vamos acordar. Isso aqui é mentira. Olha, um sonho. Isso aqui é mentira. Aí eles ficavam tudo olhando assim para mim. Isso é mentira. Acordei. Olha, e várias vezes eu já tive sonhos assim. Eu olhando assim, eu disse, isso aqui é um sonho. Aí eu olhava pro cara e dizia, você é um demônio. Vou sair daqui agora. Aí acordava. Aí chama-se sonhos provocativos. Eles criam. Lembre-se, o demônio cria esse tipo de sonho, a carne cria um tipo de sonho, os anjos também criam. Mas quando os anjos criam, eles criam para provocar coisas boas em você. O anjo da guarda, que o primeiro pastor no mundo a falar que o anjo da guarda provocações foi eu. Pode dar o Google aí. São informações privilegiadas. As lombrigas também produzem sonhos, sim. Porque as lombrigas, elas são chips de memória. Se uma lombriga de uma pessoa entrar em você, você pega a memória dessa outra pessoa todinha. Vírus e lombrigas são chips de memória, cheios de silício, cheios de minerais. Na verdade, a lombriga não vive só de açúcar, ela vive de minerais. Elas precisam de minerais demais. Por isso que quem tem lombriga, o zinco é lá embaixo, porque eles consomem minerais. O vírus também. O vírus é um chip de memória. Lembra que o espermatozoide seu é um germe. Quanta memória tem um espermatozoide? Quantos bilhões de memória tem um único espermatozoide? Nós, seres humanos, macho, produzimos 1 milhão de espermatozoides, 1,5 milhão por dia. 1,5 milhão de espermatozoides por dia. E além de produzir 1,5 milhão de espermatozoides por dia, cada espermatozoide tem bilhões de informação. Você que está me escutando agora, você é um espermatozoide vivo, sabia? Eu sou espermatozoide vivo, do rabão. Então, o espermatozoide, você dá para ver no olho? Não dá. Quantos bilhões tem de informação? Então, o germe é do mesmo jeito, uma lombriga é do mesmo jeito. E aí, o que é que acontece? Elas transmitem para os seus novos hospedeiros as informações. Você entendeu? Aí, então, isso foi comprovado pelo cientista alemão, que pegou um verme de gato. Porque é o seguinte, existe o verme de gato, o verme do gato só se dá bem no gato. Ele faz o círculo completo do gato. O verme do gato, quando está no ser humano, não fica na barriga, fica na bunda. E aí, toxoplasmose, né? Como é o nome do verme do gato, senhor? Mulher grávida, é perigoso para mulher grávida ter gato, por causa da toxoplasmose, porque ela tem muitas informações. Então, o que é que acontece? Porque o cientista alemão, isso está aí na internet, você pode puxar, tá? Ele pegou um toxoplasmose e colocou no rato, para ver qual era o comportamento do rato perante o gato. E a toxoplasmose dominou a mente do rato, porque geralmente o rato foge do gato.
Mas esse rato com toxoplasmose, ele não fugia do gato. E ele se excitava sexualmente ao sentir o cheiro da urina do gato. Ele ficava excitado. Então o cientista fez, right, Virgem Maria, é um cientista alemão do Nordeste. Virgem Maria, crente Deus Pada. E aí ele percebeu que o rato se apaixonou pelo gato. E quando o rato, ele botava mijo do gato na cela do rato, o rato se excitava, ficava excitado. Então ele disse, o cientista alemão disse, então a toxoplasmose está dominando a mente dele, e dominou. Então vou fazer um outro experimento. O gato era brabo. Então ele pegou o gato e botou junto com o rato. Em vez do rato fugir do gato, o rato se entregou para o gato e o gato matou. Então ele chegou à conclusão que a toxoplasmose que estava na cabeça do rato estava querendo voltar para o gato, que era o antigo hospedeiro dele. Olha! Tá aí, esse achado científico tá aí. Então, mostrou que a toxoplasmose tem inteligência, ela sabe quem é o hospedeiro dela e ela domina a mente das pessoas. Como é que ela domina? Aí tem um vídeo nosso, vírus dominadores de mentes. O pior deles é a raiva. E os homens já sabem disso. Tá entendendo? As abelhas já sabem disso. As abelhas mudam de lugar. Então, as informações, né, são bilhões de informações. Os sonhos provocados por lombrigas pode ser um sonho de uma pessoa que você nem conhece. Você está no ônibus, o cara sentou ali, ficou com a bundona ali, levantou, ficou molhadinho o local, e aí você sentou em cima, pegou uma toxoplasmose, e aí? Aí a pessoa vai ter sonhos. Eu já acompanhei vários casos, gente, vários, tá entendendo? Vários casos. Um deles foi a mulher pegou, como é o nome? Cândida. Pegou Cândida do marido. O marido arrumou um amante e a amante tinha Cândida, né? E aí passou para ela. Então ela ficou se coçando. E cadê, né? Aqui, não, pronto, é aqui. Ela chegou para mim e disse, pastor, eu tô uma rapariga. Eu digo, que é isso, mulher? Ela disse, eu peguei uma cândida, pastor. Sim, mas isso... Eu digo, a mulher tem que ser dama na rua e ir não, pastor, mas eu tô demais. Então ela disse, eu tô me desconhecendo, quem sou eu? Eu era tão calma. Hoje... qualquer pé de coco eu subo. E de cabeça para baixo. Vixe! Endoideceu, não foi, mulher? Pastor. Agora ele vai ter que dar conta das duas. Então, assim, despertou nela o que ela vinha tão calma, ela era tão calminha, uma vez por mês, tal. Mas a Cândida que ela pegou, deixou ela fervendo mesmo. Ela hoje, o marido, ela tem que tomar muita vitamina para dar conta das duas. Né? E ela não quer nem saber. Ela, se eu ver um pé de coco, eu subo no pé de coco de cabeça para baixo. Epa, essa tá Dona Aranha tá subindo pelas paredes, não tá? Então, qual foi, o que foi que aconteceu? Informações da Cândida. Se fosse outro pastor, ia dizer que ela estava com pombagira. Mas ela não estava com pombagira, não, eram informações da Cândida. É só tratar a candidíase e ela volta ao normal. A Cândida que ela pegou tem informações da outra mulher. E talvez de outra. Tá entendendo? Então os germes fazem isso. Eles são chips de memória. Eles têm 1000 teras cada um deles. É um espermatozoide. Você já viu um espermatozoide? Tem bilhões. Eu tenho aqui ao meu lado uma caixinha que tem 1000 teras. Mas cabe coisa. Imagina 30.000 teras. Então, um espermatozoidezinho que você não consegue ver. Tem 1 bilhão de tera. Mesma coisa é uma lombriga. Aí as lombrigas, elas provocam sonhos, porque elas produzem líquidos. E os ovos delas passam pela cabeça da pessoa, né? Mas a amante até aí ajudou.
Se ela era falta de vontade, alterou geral. Alterou geral mesmo. Ela disse, eu tô uma cachorra. Sabe o que é uma cachorra? O que vier eu topo. Olha. Olha. Aí tem que ver por que tá rejeitando, né? Sim, eu fiquei de atender você, né, mulher? Vamos atender pra gente conversar. O verme passou coisa boa ou não? O verme talvez seja bom, talvez seja, eu não sei. Eu acho que é bom, né? Porque aí ela ficou fervendo, né? Mas é chamado vermes comportamentais. Por isso que tem tanto filme com aqueles zumbis. Eles estão em laboratório fazendo. Mas esses vermes comportamentais já existia. E esses vermes comportamental, segundo Joilson de Assis, vieram de uma transa com um anjo. Eita, esse anjo tem a chanha, anjo com chanha. Olha, eu queria ser assim. E tem técnicas para ser assim. Tem técnicas, tá? A herpes é mais violenta, né? Mas a herpes domina a cabeça da pessoa. E um dos maiores jogadores de futebol do Brasil morreu de gonorreia, de herpes, né? É perigoso porque não passa só um tipo de informação, passa um bocado, né? Esses germes eles foram feitos para isso mesmo. Existem técnicas para a pessoa ficar fervendo, né? Eu não vou dizer o nome, né? Mas ele pegou uma gonorreia e a gonorreia subiu para a cabeça. Ele morreu botando pus pelo nariz, pela boca. Não existe isso aí. Antigamente morria muita gente. Hoje tem muitos remédios, né? Olha. Então, os sonhos provocados por lombrigas, veja aí no nosso canal, sonhos provocados por lombrigas, Joilson de Assis, eles podem ser seus e pode ser de outra pessoa. Mas os sonhos provocados por lombriga geralmente é na lua nova e na lua cheia. Não é que ninguém se tratava bem. É a questão porque antigamente não tinha remédio para isso, né? Então o verme ele passa, né? Informações. Germe vem de germinar, ou seja, quando a gente fala germe, a gente pensa logo que é um verme e tal. Só muda o V, né? O germe vem de germinar. É algo que traz informação que multiplica. Aí, no caso, o dilúvio foi provocado por um germe. E nós vai catucar de novo, tá? E são informações privilegiadas. Eu provo. O nome é Apocalipse Zumbi de Noé. Joilson de Assis. Olha o nome, anota aí. Apocalipse Zumbi de Noé. Joilson de Assis. O que aconteceu no pré-dilúvio foi muito mais do que dar e dar no casamento. O que aconteceu no dilúvio foi um anjo que transou com uma mulher, e esse anjo trouxe uma gonorreia lá de Marte e passou para os homens. E vou dizer mais, é ligado ao vírus da raiva. Aí a Bíblia mesmo mostra, a violência encheu a terra. Todo mundo se matando. Você acha que Deus ia matar o povo por causa de lepo-lepo? São germes. Você acha que essas festas de suruba no meio da rua é para quê? É para trocar informações. Então, quando você assiste filme de terror, geralmente tem germes, tem verme, larvas. E eu vou dizer, eu tô te entregando o jogo, tá? Eu te entrego o jogo e tem um vídeo aí provando na Bíblia e na história. O que houve com os pré-diluvianos foi um reset. Deus não tem prazer de matar os homens. Se Deus quisesse matar nós, matava. Você acha que alguma coisa podia impedir de Deus matar nós? Me diga. Você acha que tem alguma coisa que podia impedir de Deus matar nós? Não. Deus não quer matar a gente. Se Deus quisesse matar, já tinha matado, velho. O que aconteceu foi um apocalipse zumbi. Os caras começaram a se matar. E foi exatamente
através de relação sexual com anjos, com extraterrestres. Então, esse extraterrestre, ele deve ter tido alguma coisa, um tipo de um vírus, de uma bactéria. Eu já vi alguns vírus e são espíritos. Não somente Joilson de Assis acredita que vírus são espíritos, mas os chineses antigos acreditavam que vírus são espíritos. Por isso que nasceu a acupuntura. Os chineses antigos e o antigo Egito achavam que vírus são espíritos, um tipo de espírito. E por isso que nasceu aquela agulha que enfia no cara, para o cara descarregar no ar a energia do espírito. O que é um vírus? É como se fosse um espermatozoide. E o que é um espermatozoide? 1 bilhão de informação que entra na sua corrente sanguínea, misturado com zinco. Por isso que o homem tem zinco. E aí a mulher absorve e capta toda aquela informação. Aí ela pode produzir uma criança, ou pode daqui a 10 anos produzir uma criança mista. Então assim, o Apocalipse foi provocado, Apocalipse de Noé foi provocado por um vírus. Quando a Bíblia diz que toda a carne foi contaminada pelo pecado, essa palavra contaminada é como se alguma coisa tivesse infectado e gerado raiva, ira. Existe um demônio muito calado, é o chamado demônio da raiva. Ele nunca se apresenta, ele se apresenta nas sombras. A raiva é um demônio, é um vírus. E muitos vírus são demônios. O que é um vírus? Uma sequência de DNA. Eles dizem isso, mas ninguém nunca consegue ver um vírus. Mas aí já houve isso. Essa transmissão de dados. A gente que trabalha com gente, a gente percebe. As pessoas dizem para nós: pastor, houve uma transmissão de dados. Eu estou diferente. Então, assim, presta atenção, tá? O Apocalipse foi causado por causa do vírus. E o vírus foi chamado raiva. Eu já vi esse vírus da raiva. Ele é gordo, é feio, é como fosse Moloque, os peitão grande, é como fosse Belzebu ou Rei Momo, parecido com o Rei Momo, um cara assim de uns 180, 200 quilos. A cara não deu para ver porque estava escuro. Um vírus desse pode acabar a humanidade dentro de um mês. Um vírus desse pode acabar a humanidade dentro de um mês. Porque ele é contaminado pelo ar, pela água, por tudo. E é uma sequência de DNA, é uma informação. E vou dizer mais, segundo Joilson de Assis, veja aí, o pecado é um vírus. Nós estamos contaminados pelo vírus do pecado. Por isso que os santos sempre pecam. E esse vírus do pecado mata. Por isso que morremos. O que aconteceu com Eva e Adão foi exatamente uma contaminação virótica. Quando a gente fala pecado, lepo, deu não deu, recebeu, não é nada disso, é uma contaminação virótica. Alguma coisa foi colocada no DNA dos homens. E esse DNA ficou fraco, perdemos as asas, perdemos os poderes e viramos lama. Olha, mas a morte só pode matar uma vez. Olha, eu vou te dizer informações privilegiadas, tá? Já sonhei sendo chinês 2, 3 mil anos antes de Cristo. E eu participava de uma religião diferente, né? Nessa religião, o vírus é demônio, é espírito. E essa religião é a mesma de Tote. Lá no Antigo Egito, lá na antiga China, apareceu um homem-pássaro. Esse homem-pássaro é Tote, é Melquisedeque. Então esse vírus, ele infecta o DNA e passa informações. Não, ele não é de cor preta, não. Cor normal.
Agora eu vi ele sem camisa, como fosse um homem gordo, bem grande. Mas a cara não deu para ver, não. Dava a impressão que ele tinha barba, alguma coisa assim, não deu para ver, não. O vírus é um demônio. Estamos provocando e fazendo demônios em laboratório. E esse vírus, ele pode ser transmitido através de celubaba. Pegou ou não pegou? Por isso que em alguns lugares onde não tem celubaba, não tem esse vírus. Olha... Então, isso é um assunto muito profundo, gente. Isso dá pano para as mangas. Mas para concluir sobre sonhos de lombriga, nós temos aí sonhos de lombrigas. Joilson de Assis. As lombrigas, elas provocam sonhos. A questão da informação existe. Você pode dar uma olhada na internet, você vai encontrar o que é um vírus. É uma sequência, não sei o que lá... de DNA desprendido da baixa da égua, não sei o que lá. Mas em suma, o vírus é uma sequência de DNA. É como um programa de computador. Vírus de computador é um programa de computador. Através de celulaba, podemos ativar os vírus que está dentro de você. Escapou. Epa! Então o perigo está aí nas nossas mãos? Sim. 5G. Quem pegou, pegou. Mas Jesus é o nosso Deus. Eu estou dizendo uma coisa muito profunda, gente. E já começam a mexer no Satepa. Satepa hoje estão sendo mexidos. Com certeza você já teve dor de cabeça, tampão no ouvido, sensação de dor de cabeça, dor de barriga. Por quê? A previsão é para depois do carnaval, entendeu? É Deus que nos sustenta. Então é bom uma pulseira de bronze. Eu perdi uma pulseira de bronze, eu ganhei da Suíça. A pulseira de bronze, mas o senhor não está com a dela. Pulseira de bronze, alguma coisa de metal, para evitar as antenas. As antenas de TV, viver da fé. Sim. O que é um vírus? É uma frequência. Não, já estão mexendo. Eu quero perguntar aqui, quem é de vocês tiveram dor de cabeça essa semana? Uma sensação que alguma coisa está correndo dentro de você? Assim, uma sensação de sangue grosso, alguma coisa? Bem, a pulseira de bronze e o bronze pode te proteger. Eu falo isso, mas não tenho bronze nenhum. Quem quiser mandar uma pulseira de bronze para mim, mas eu tenho um colar. Eu tenho um colar de ouro que eu ganhei de Patrícia e esse aqui que eu ganhei de Miriam. Eu tenho uma correntinha de ouro que eu ganhei de Patrícia, de Menegilda. E tenho essa correntinha aqui que eu ganhei essa correntinha de prata antiga, de moedas antigas, né? Tá vendo aqui, tá vendo aqui? Aí, mas é o seguinte, o bom é bronze. É fio terra. Serve de fio terra. Você pode botar no umbigo, no pescoço ou no centro da cabeça. Depois eu te dou mais umas dicas. Por isso que tem gente que está andando com a moeda no bolso. Teve um ex-presidente que ele anda com a moeda no bolso. Por que ele anda com a moeda no bolso? Uma moeda de bronze, grande, gigante. E essa moeda é para proteger ela. O bronze protege. E o jaspe também. Mas o bronze, para esse negócio maguingueco, é melhor. Tá? Se bota coleira de bronze no cachorro para proteger dos carrapatos e das doenças. O ser humano podia ser do mesmo jeito.
A moeda tem que ser de bronze. Ou uma arruela. Vai na casa do material, essas grandes, e pede uma arruela de bronze. Aí ele vai dar. É até melhor porque já é furadinha, né? Para você perceber isso, você bota maguingueco. A moeda de 5 centavos ela é mista, ela é bronze com ferro, né? É bom. Nas moedas brasileiras não tem bronze, não. A moeda brasileira é aço. É aço, né? Eu não conheço a pedra surgita. Não conheço, não. Ruela ou arruela de bronze. É baratinha. É 3, 4 reais uma. Você pode botar 3. Até 3. Uma ou 3. Não bota 2, não. Aí serve de fio terra para os eletromagnetismos. A pulseira é muito bom. A pulseira de bronze é muito boa. Eu tinha uma, ela soltou do meu braço, eu botei num lugar, sumiu, velho. Veio lá da Suíça, bronze puro. Porque às vezes o pessoal aqui do Brasil diz que é bronze e não é, né? Olha, a prata é bom também. Então tá bem explicado sobre sonhos de lombriga. Qualquer coisa você coloca sonhos de lombriga. Joilson Dias, sonhos de lombriga. As lombrigas elas têm um cheiro dela, né? Toda lombriga fede. Quem tem lombriga, entre a lua nova e a lua cheia, o cocô muda de cheiro, né? E porque ela consome muito mineral, muito mineral. A gente pensa que lombriga só gosta de rapadura, essas coisas, não. A lombriga ela gosta de mineral. Eu acho que no Mercado Livre tem, né? Pulseira de bronze. A de prata também. A de prata é muito boa para inveja. E a de ouro é para você brilhar. A de ouro já é para jogar para fora o seu brilho. O bronze você pode usar na mão direita uma de ouro e na mão esquerda uma de bronze. A de bronze sempre na mão esquerda. Quer ver bom? É no pé, lá embaixo, esquerdo, onde passa as veias. Entre a lua e a lua nova e a cheia é o período que as lombrigas fazem sexo. Elas fazem na lua nova e elas nascem na lua cheia. Toda lombriguinha nova nasceu na lua cheia. Eles fazem lepo-lepo. Eita, pastor, a lombriga tá melhor do que eu nunca mais fiz lepo-lepo e a lombriga faz todo dia. Não, elas fazem na lua nova. Vou ter que comprar novamente. Ela deixou horrível. Ela deixou, não entendi. Para tomar o remédio, pastor. O remédio de lombriga, né? É bom tomar o remédio de lombriga, né? Os sonhos de lombriga, as lombrigas elas dominam a mente da gente. É como um bebê que domina a mente da mãe. Eu já acompanhei mulheres que comeu terra, tijolo. Eu já vi mulher comendo tijolo. Vai se entender a cabeça de uma grávida, né? Mulher que deu vontade de morder a perna de outra pessoa. Eita, virou cachorro, foi? Mas isso é o bebê, né? Porque o bebê vai na mente da mãe. Aí o bebê, de repente, quer comer tijolo. Mas come, né? Mas come, rapaz, que a boca enche d'água. Vai. É incrível. Come devagar, mulher. Cuidado com esses dentes. Sabonete, tijolo, terra, bosta de cabra, terra, e também às vezes quer morder a pessoa, né? Aí você deixa ela dar uma mordidinha, tá? Depende aonde. Não é ela, é a criança dominando a mente da mãe. Então, mesma coisa, as lombrigas usam o mesmo princípio. As lombrigas elas dominam a mente da pessoa, por isso que a pessoa come terra, tá entendendo? Come cocô. Tem lombriga que gosta de sentir cheiro de rabo. E por isso que tem gente que passa o dedo e porque dá um orgasmo. Teve um treinador de um grande time de futebol no mundo que ele gostava de sentir o cheiro da própria bunda.
Aí tem vários vídeos dele na internet, ele passando a mão na bunda e... aquilo é verme. Eu já tive um pastor, amigo meu, que tinha ele passava e fazia: Jesus é bom demais! Eita! Mas isso é verme. É porque ela gosta de cheiro de bunda. Aí e cheiro de genitália do mesmo jeito. A pessoa passa a mão, bota a mão, vai... Aí... comer cabelo, aí faz pá, arranca cabelo, nham, nham, nham. Aquilo é verme. Come cabelo da genitália, come cabelo dos braços, come cabelo do bigode. Isso é verme. E ranger os dentes. Então são características de verme. Agora cada verme tem sua característica. E ela transmite dados, porque é o seguinte, o verme ele transmite os dados de não sei quantos tipos de hospedeiro, né? Mas ele pega os dados e bota em você. Por isso que a pessoa contaminada de verme, ela tem um comportamento diferente. Geralmente ela tem depressão. Reboco de parede. Então assim, os antigos faziam muito isso, né? Com mastruz com leite. Mastruz com leite e outros remédios que eu posso até falar para você do mato. O remédio do mato hoje está proibido porque a indústria fefeitica não quer que você tome remédio do mato, mas remédio do mato tem coisa boa. Ranger os dentes é verme. E vou dizer mais, tá? Eu vou te dizer mais, eu vou te dizer o que Faraó disse. Faraó dizia que 90% das doenças dos homens são vermes. Faraó honrou a verme. A mulher, para dormir com o Faraó, tinha que passar 6 meses se purificando, tomando alho na vagina, tomando alho por cima, por baixo. Eles purificavam com alho. Então, já para não contaminar a mente dele, porque o vírus ele contamina. Então o cara diz diabetes é cândida, é um tipo de cândida, mas ninguém quer saber disso. Quem descobriu isso? Um cientista alemão, e ele deu até o nome da cândida e disse como curar. O que acontece? O cara que é diabetes tipo 2, por isso que teve gente que teve Covid e ficou com diabetes. Por quê? O diabetes tipo 2 é quando a insulina muda o pH. O pH normal O pH normal, quanto é, meu Deus? O pH normal... Quem controla o pH da piscina é o ionizador, né? Então, esse cientista, tá aí o projeto dele, ele mostrou que o cara que tem diabetes tipo 2, ele produz insulina, mas só que a carne dele não lê. Por que a carne dele não lê? Porque esse parasita, ele muda o pH. Mesma coisa de cândida. Cândida não muda o pH da vagina da mulher e do homem? Mesma coisa, esse parasita muda o pH do pâncreas. Aí com o pH alterado, como é um hormônio, o organismo não lê esse hormônio. Aí vai ter que tomar hormônio, insulina por fora. Entendeu? Então ele descobriu que era isso. É um tipo de cândida. Olha. Isso é uma informação que o mundo inteiro devia estar feliz. Porque se propaga a cura, né? E tem operações que curam, tá? É porque as pessoas estão muito mal informadas. Mas tem operação que cura. E Deus usa muito esses médicos. Então, esses sonhos provocados, né? Pode ser provocado por parasitas e espíritos. Parasita e espíritos tem tudo a ver. Tudo a ver, né? Aí o que acontece? Da água também, né? A água tem que ficar entre 7 e 9. Eu digo isso porque na igreja tem uma piscina. E eu controlo o pH da piscina. Aí como é que eu controlo o pH da piscina? Com o ionizador. A água fica potável e os vermes morrem. Então, quando a água tem muito verme, aí o pH sobe. Por exemplo, numa piscina, se 100 pessoas tomam banho e não se bota veneno,
ou alguma máquina, aí a piscina ela fica ácida. E aí o pH sobe. 9, 12, 14, 17, 22, aí pronto, a água fica morta. Fica morta. Aí você tem que usar produtos químicos. Como eu sou contra produtos químicos, eu uso o ionizador. A ionizador, o que é o ionizador? É 2 hastes de bronze. Eu uso 8. Liga na tomada, aí o ionizador joga um raio na água, e aí o pH, o ionizador vai matando tudo que é verme, tudo que é bactéria, e aí aquele ácido provocado pela bactéria, pelo verme, morre. E a água vai purificando. Ela ferve, a água ferve, e fica limpa e cristal. Olha, e aí fica com pH 7. Olha, de 14, 15 desce para 7. Então, e segundo esse cientista aí, é uma questão de pH. Porque quando o pH está alto, a água morre. Você pode botar 10 kg de o meu nome daquele que bota na piscina é cloro. Você pode botar 10 kg de cloro, ela não lê. Ela não lê. Eu já gastei tanto com isso, eu disse, não, peraí que eu vou parar e vou estudar esse negócio. O balde de cloro é R$380. Aí você bota um balde de cloro na piscina, ela ferve e não... Aí eu disse, não sabe de uma coisa? Joga essa água fora, não quero mais não. Mas eu vou estudar esse negócio. Aí a questão é pH. E o que é que mata sem ser químico? Porque a química é muito cara. Aí, ionizador, que é usado nos Estados Unidos. O quê? Eu comprei um, deu certo, comprei 2, comprei 5. Lá tem 5. Até a bactéria, se tiver uma pessoa com a bactéria no sovaco, o ionizador vai lá e mata a bactéria no sovaco da pessoa. E não mata a pessoa, você pode botar um peixe, o peixe sai nadando, não morre. Olha, o cabelo não fica duro, os olhos não ficam vermelhos. Olha, e os caras que tratam a piscina não gostam disso. Por quê? Não precisa do serviço deles. Olha, interessante demais. Porque tem coisa que você fica contente. Eu disse, graças a Deus que eu descobri isso. Olha, o cara gasta o quê? 2, 3 mil reais, tome químico, o cabelo fica duro, parecendo um bombril. O cara bota o ionizador controla, que tem ionizador e tem ozonizador. Todos os dois são bons. Eu uso o ionizador. O ozonizador não deu para comprar ainda não. Eu disse, eu vou mudar o pH dessa água agora. Aí, nesses estudos que eu participei, quando o pH está alto, a água morre. Quando o pH do sangue está alto, a acidez do sangue está alta, toda pessoa que tem problema de CA, essas coisas, a acidez está alta. Diminuiu a acidez. Pessoa que tem problema no estômago, a acidez é alta, toma suco de limão baixa. Aí o que eles fazem na piscina? Você vai lá, compra meio mundo de ácido, caro, mete na piscina, ela passa 2 dias fechado, a bicha ferve. Ave Maria, tira essa merda dessa água, tira essa... Eu vou tomar banho nessa porra dessa, não vou nada, Deus me livre. Tira, joga fora a água. Nós são 120 mil litros, joga, não quero saber disso não. Peraí que eu vou estudar esse negócio. Aí os cabos, isso não serve para nada, isso não serve para nada. De calma que eu vou estudar, posso estudar? Aí eu descobri que o pH alto não lê nada. Se o pH do seu sangue subir, acabou-se. Não lê zinco, não lê mais merda nenhuma. Então, quando o pH que a nossa irmã Neila mostrou aí, que é 7,8, do pâncreas sobe, a insulina não é lida pelo organismo. Pode produzir uma lata de insulina, não é produzida. Então, o cientista estava certo. As bactérias, elas produzem um ácido, e esse ácido muda o pH, tanto de vagina, como de sangue, como de pâncreas. E aí, qualquer líquido com pH alterado não lê mais nada. Você pode pegar um balde de 10 kg de cloro e botar dentro de uma piscina com pH 12, pH 14. Fica verde limão. Olha. Aí eu disse, rapaz, eu vou usar essa técnica. Aí eu vou. Aí o cara disse, mas isso não presta, isso é uma merda. Deixa eu ver.
Ou ficou cristal, velho. Ficou cristal, gostoso, né? E quando a gente usa cloro, usa de noite, para passar a noite. De dia, o ozonizador tira o bicho todinho. E mata tudo que é verme. Olha. Então, eu disse, puxa, velho, pode ir lá que tá bem clarinho, vê o fundo. Que maravilha. Aí eu disse, graças a Deus, quando a gente descobre uma coisa boa, mas eu descobri exatamente por causa disso, que o pH é o que mantém a ordem da vida. Você está entendendo? Então você tem que comer coisas sem ser ácido. E sabe o que tira o ácido do seu sangue? É uma coisa tão simples. Tá caro, tá? Mas remédio é mais caro ainda. Então é bom a gente, né? Sabe o que ajuda o pH do seu sangue? Se você comer todo dia. Eu vou dizer que eu comer todo dia não, mas de vez em quando eu compro, que tá caro, mas mesmo assim eu compro. O que muda o pH para melhor? O que abençoa você? É uma coisa que tem ouro. Sabe o que é? Azeite extra virgem. Azeite extra virgem. O azeite extra virgem. Batata doce é ótima. Se você aprender a comer com 3 ou 4 colheres de azeite, é a coisa mais gostosa do mundo. É porque 1 litro de azeite é R$100, velho. 1 litro de azeite. R$100. Mas mesmo assim, você não usa o azeite para assar nada, você bota em cima da comida. Porque é o seguinte, você tem uma feijoada. A feijoada ela é ácida. Por si só ela é ácida. O feijão preto é ácido. Porém, se você pegar uma feijoada e colocar 50, 100 ml de azeite, essa feijoada, não fica mais ácida. Quem não pode tomar café, porque o café é ácido, pinga azeite no café para você ver. Aqui, pastor, tá R$50. R$50 meio litro. Aqui também é R$50 meio litro. Aquele vidrinho tem 500 ml. Agora, se você for comprar 1 litro, é R$100. Que quando a gente diz, não, comprei azeite a 50, você comprou meio litro. Tô falando 1 litro. Entre 45 e 50. Eu compro marca Galo e Andorinha. É muito bom, né? Mas tem umas marcas do Rio Grande do Sul ótimo. O Rio Grande do Sul é ótimo de produção de azeite. Então, você quer melhorar a pele, quer melhorar pH de tudo, passa azeite. Veja o mistério do azeite. O azeite é o único elemento que não pega nada ruim. E ele é cheio de ouro. E outra coisa, nunca vi 1 litro. Eu falei 1 litro, né? Não tem de litro sim. Mas aí, geralmente, ele facciona para 500 ml, né? Aí 500 ml é 45 ou 50 reais. Então, se 500 ml é 45 ou 50 reais, 1 litro é 90 ou 100 reais. É para lascar mesmo. Aí, tem algumas frutas que tiram a acidez do sangue, tá? Aí, o que acontece? No sangue e nos órgãos, acontece a mesma coisa de uma piscina. Se ela não for bem tratada, então ela vai ficando ácida. Mas aí o cara dando a química nas piscinas. Tome química, eu sou contra a química. E tome química, é ácido lante, é estabilizante, é abaixa da água anti, não sei o que lá da merda anti, e tome anti. Ave Maria! Isso é um poço de ácido, né? Nada disso. Eu prefiro tomar banho naquele rio velho cheio de lama do que numa piscina cheia de ácido. Mas tem a solução, tem ozônio, tem ionizador e tem raios UV. Mas o brasileiro, nós é muito de blá, 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 blá. E aí, eu falando com o piscineiro, né? Tal, o piscineiro, essa merda não presta não. É no ácido mesmo. Tome ácido sulfúrico, os caras. Eu tô na sua. Sabe por que eles não gostam? Porque anula eles. Quem usa ozônio na piscina não precisa de piscineiro, não. Não precisa. O ozônio mata tudo, a química não precisa. É só você limpar a terrinha e pronto. E o pH da água, tanto o ozônio como o ionizador, deixa com 7. Pronto. Não sobe não, não sobe. Aí não precisa estabilizante, clarificante, que deixa o cabelo amarelo, deixa os olhos vermelhos, leitante, tome leitante, leva leitante, leva leitante.
E teve até um irmão que arengou comigo. Disse, o senhor pastor, tem que usar química. E química é uma merda, eu vou tomar banho de química, né? Usa o cloro de noite quando não tem ninguém, só para cumprir a lei, né? Mas se você usar ozônio, ionizador, que é a coisa mais fácil do mundo, você compra um ionizador por 500 conto. Olha. Então assim, o azeite é o seguinte, se você quiser ter um sangue sem ter ácido no sangue, é você comer o azeite. É muito bom. É muito bom, porque a gente bota a melhor gasolina no carro, bota o melhor óleo diesel no carro, e para comer a gente come tudo que é merda, né? Mas aí é bom a gente se policiar e ver. Um vidro de azeite, ele pode ser saúde na sua vida. Não vai dar dor de barriga, não. O azeite tem 1001 utilidades. Já desentupi gente com azeite, já entupido com jaboticabra. Como é que foi? Você tem que ter uma sondazinha, uma seringa. O cara não caga, né? E o pior não é nem cagar, é que o cara não consegue soltar nenhum peido, ele entope mesmo. Você joga o azeite e espera, daqui a pouco. O azeite não faz mal a ninguém, né? Então o azeite para você comer, passar na pele, é bom para até inveja, né? Olha, às vezes me dá dor de barriga, é porque tem vermes. Se a pessoa comer azeite, ou porque não tem costume, ou porque tem verme. O azeite de oliva, vidro âmbar. Eu não entendi, o vidro âmbar é o quê? Meu pai vive assim, constipado. A jaboticaba demais entope a pessoa, mas entope mesmo. É uma coisa horrível. Aí tem que ir para o médico, né? O médico faz uma lavagem, né? Mas a pessoa que tiver um conhecimentozinho, né? Toma o azeite por cima e enfia azeite na bunda. Verme, olha, faça como Faraó. Tenha medo de vermes. Porque o verme altera a mente da pessoa. Muita gente com depressão, pastor. Muita gente com lombriga. Você pode pensar que eu estou brincando. Eu não estou brincando com vocês. Eu sou brincalhão, mas eu falo coisas sérias. Uma grande parte uma grande parte, eu estou falando ao vivo, né? Uma grande parte uma grande parte, eu estou falando ao vivo, né? Uma grande parte das depressão das pessoas, não estou falando tudo não, tá? Por favor. Uma grande parte das depressões das pessoas são lombrigas. Espíritos ou lombrigas. Você já viu um cachorro com lombriga? Ele fica com o rabo fino, ele só quer deitar, ele fica deitado em pleno meio-dia. Você já viu um gato com vermes? A verme altera a mente da pessoa. E aí a pessoa se sente um verme. Entendeu? Essas depressões que estão dando nas pessoas tem muitos motivos, mas uma delas é verme. Muita lombriga. As pessoas estão com imunidade babá. Tá o quê, rapaz? Babá é baixa. Vigi. Imunidade baixa. Ansiedade pode ser lombriga também. Raiva excessiva. Principalmente aquela lombriga que produz ovo, né? Ela fura o estâmbio da pessoa, fura o intestino da pessoa. E aí ela bota a bunda dela lá, primeiro ela vai para a suruba, que as vermes gostam de suruba. Só as cachorras. Aí depois ela vai, fura lá o intestino, ela bota a bundinha dela e ela caga um ovo dentro do seu sangue. Aí o estâmbio puxa aquele ovo dela e fica chocando no sangue da pessoa. E esse ovo é caspento. É ovo caspento, que nem ovo de lagartixa. E aí, esse ovo fica passando pelo cérebro da pessoa e irrita a hipófise. E dá inflamação no córtex. Por isso que fulano está com inflamação no córtex. Fulano está com inflamação no cérebro. Às vezes é lombriga, velho.
E aí fica. Aí quando é na lua cheia, ela sai pelo pulmão. A lombriga nasce no pulmão. Ela sai pelos alvéolos do pulmão. A pessoa vai. Aí engole e ela vai pro estômago de novo. Aí começa tudo de novo. Olha, são as lombrigas. Tem cada lombriga velha safada. E olha aí, é o seguinte. Os antigos tinham medo, principalmente faraó, né? Agora nós precisamos de vermes. Agora tem os vermes do bem e tem os vermes do mal. Deixando bem claro para a gente não ficar esse doutor bactéria e tal. Nós precisamos de bactéria. Precisa de bactéria. Você precisa de bactéria. Mas as bactérias do mal são extraterrestres, tá? Quando coloca pela boca, porque já tem muitas. Tomar remédio de lombriga na crise é perigoso por causa disso, que ela pode sair por cima. Aí tem que ver, nós precisamos de germe, precisamos de bactéria. Aí onde está essa contradição da moléstia? Da mesma forma que a gente precisa de bactéria, a gente tem algumas bactérias que fazem mal. Olha, por exemplo, na sua boca, tem mais de 120 mil tipos diferentes de bactéria. Quem mantém sua saúde é a sua boquita. Quem mantém a sua saúde são os vermes. Pastor, acabou de dizer que os vermes... Sim, os vermes ruins. Mas não podemos analisar... você precisa de um verme para produzir um gás chamado gás nítrico. Esse gás nítrico é produzido pelas bactérias da sua boca. Por isso que é bom você, ao amanhecer, não escovar os dentes. Você lava a boca e engole. Você precisa de bactéria. O homem precisa de bactéria de mulher, a mulher precisa de bactéria de homem. Senão fica... Então, para deixar bem claro... que, pastor, eu vou andar numa casa de porcelanato, não vou pegar em nada, eu vou lavar minha mão. Não, você precisa de bactéria. Mas tem que saber, tem as bactérias do bem e tem as bactérias do mal. Olha, e como saber, né? Olha, tem bactérias que curam e tem bactérias que matam. Por que o senhor estuda tanto sobre bactérias? Bactérias, germe, lombriga, porque ela tem tudo a ver com a nossa vida. Os sonhos, você pode sonhar por causa de uma lombriga. E os vírus são vivos. Eles pensam. Eu sou a primeira pessoa a dizer que os vermes são inteligentes. Puxa. Eu não vou dizer agora, porque ia ficar muito comprido. Mas veja aí no nosso canal como matar vermes. Tá? Inclusive as pessoas que ficam manifestando constantemente, é porque tem muita verme. Aí toma a batata de purga, mas não é todo mundo que sabe tomar batata de purga. Essa semana eu tomei muita batata de purga, muita. E agora os homens descobriram a maneira de controlar vermes e bactérias através do sabão. 5G. Entendeu? Se pode produzir... Se pode comandar, entendeu? O mastruz é a melhor coisa que tem. O mastruz só não pode tomar muito, porque ele diminui um pouquinho as veias. Então quem tem pressão alta não é bom tomar mastruz, não. Ok? Aí tem que saber tomar, tá? Porque a batata de porco é um depurante. Então se você não souber tomar, você caga. Caga nas calças. Mas caga mesmo. Onde tiver, caga. Então tem que saber tomar, tá? Esse mês mesmo agora com essa lua aí, esse negócio planetário, eu tomei muita batata de purga. Eu gosto porque aumenta a espiritualidade. Pessoas que manifestam toda hora, batata de purga. Aí não manifestam, né? Porque está com o corpo aberto. Para fechar, o corpo, batata de purga. Eu tenho batata de purga aqui que eu trouxe lá de Hermenegildo. É uma planta sagrada. Ok? Tem alguma pergunta a fazer? Sonhos de lombriga, né? O tema, né?
Veja aí no nosso canal como tomar batata de purga. Eu tomo junto com café, ou tomo junto com coalhada, mas é bom você ver pelo peso da pessoa, né? A batata de purga fecha o corpo. Sim. Eu já tive várias experiências com várias irmãs que os demônios entravam direto nela. Eu tomo em pó, mas tem um chá também. Aí o demônio não entra, nem chega perto. Tem pessoas que manifestam. Então, a pessoa expulsa e volta. Então eu disse, não, eu vou estudar e vou tomar. Aí só depois que eu estudei na espiritualidade, foi que eu comecei a tomar a batata de purga. A batata de purga é um depurante. Ele purifica seus sangues. E aí a pessoa não fica manifestando mais. E fecha o corpo. Não, mulher grávida não. Mulher grávida não toma chá nenhum, por favor. Mulher só pode comer mamão. A comida para mulher grávida é mamão. Pode ficar com lombriga, sem lombriga. Agora, como eu lhe falei, a outra parte da moeda, que as duas partes da moeda, né? É que nós precisamos de bactérias. Mas bactérias do bem. Entendeu? Por exemplo, o homem, ele precisa de bactéria de mulher para ele virar homem. E a mulher precisa de bactéria de homem. E assim por diante. Nós somos uma fábrica de bactéria. Você tem bactéria em tudo quanto é canto. No sovaco, na boca. Quando você beija sua mulher, você engole milhares de bactérias. Isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. Essas são as bactérias do bem. Quem criou as bactérias foi Deus. Mas tem as bactérias do mal que ninguém sabe por que elas vieram a existir, né? E eu te falei, o dilúvio, a Bíblia nunca negou do dilúvio, os homens negaram, agora estão dizendo que é extraterrestre para querer quebrar a Bíblia. Os homens querem quebrar a Bíblia, mas não conseguem. A Bíblia sempre diz, houve um dilúvio, houve um povo muito evoluído, se lascaram tudinho, se ferraram tudinho. Que nada, aquele negócio de dilúvio é uma merda. Olha aí, ó. Descobrindo cidade, Ratanabá, tudo é pré-diluviana. Tudo, a turma toda. Mas ali foi o seguinte, vou te explicar. E você depois faz a pesquisa no nosso canal, pode fazer pesquisa, né? Porque tem informações que só tem no nosso canal, informações privilegiadas. Eu estou dizendo isso para você, no sério. Aconteceu o seguinte, que as mulheres transaram com os anjos. E anjos também têm vírus e bactérias. E aí nasceram um ser misto. E quando nasce um ser misto, nasce bactéria mista, como esses transgênicos aí. Você muda a planta e a bactériazinha que vive na planta muda para comer a planta. Você está entendendo? E aí houve um surto de violência no mundo pré-diluviano. E Deus teve que intervir. Aí Deus fez um novo ser geneticamente, que não era geneticamente diferente. Noé era todo branco, nem aquele Senhor dos Anéis. Possivelmente Noé é filho de Autogênesis. Veja aí, Autogênesis de Assis. E Noé tinha um treco-treco no pinto. Tinha um negócio lá no pinto dele que ninguém podia ver o pinto dele, não. Então, são informações tabajara e tem tudo comprovado na Bíblia. Aí ele teve que limpar. Ele era albino, não era albino, era todo branco, cabelo branco, sobrancelha branca, tudo branco. Os livros antigos apontam para isso. E aponta que ele tinha um treco-treco na pimba dele, que ninguém podia ver a pimba dele. Negócio de ver pimba de homem, eu vi o pimba do meu pai muitas vezes, né? Quando um homem toma banho, um vê a pimba do outro, só se o cara tiver uma tendência, mas não tem esse negócio não de ninguém ver pimba de ninguém não, né? Meu pai era tonhão, tá? Epa! É de família. Então, ninguém podia ver Noé pelado. Aí o cara diz os patriarcas, ninguém podia. Não, onde é que tem isso na Bíblia? Que ninguém podia ver um patriarca pelado. Ninguém podia ver Noé pelado. Por quê? Ele tinha um treco-treco lá. Aí, o que seria, pastor? Pode ser uma pimba falante, uma pimba de 2 cabeças, um negócio assim, né? É uma coisa assim, diferente, que quando o cara viu, fez... Virgem Maria! Homem não deve se assustar com pimba de outro homem, porque homem tem o que o outro tem.
Eu sei que o tempo vai mudando, as coisas vão mudando, né? Mas no quartel, a gente toma banho com 100 homens, rapaz. É pimba demais. O cara que tem uma tendência, ele se lasca, né? E o cara também não vai, eita. O cara veio dar uma tapa na sai daí, rapaz. No quartel, a gente toma banho com 100 homens, né? Tudo pelado, tomando banho. Quando cai um sabonete, o sabonete não presta. Ninguém vai pegar esse sabonete. Então, assim, por que ninguém podia ver Noé nu? Noé era filho de autogênese. E todo autogênese tem uma alteração. É uma alteração genética. E ele era todo branco. Ele era albino, né? Albino. Então caiu o sabonete no chão. Não tem muita bactéria, deixa esse sabonete para lá. Mas aí não tem esse negócio que agora o cabo que tem assim, Então assim, por que não se podia ver Noé pelado? Aí Noé foi uma nova geração. O livro de Melquisedeque fala nisso. Nós somos filhos de Noé. Aí houve um reset. Aquela geração passada, morreu todo mundo. Essas pirâmides, tudinho, são pré-diluvianas. Tudinho. Ratanabá, pré-diluviana. Ratanabá, o Brasil caga e anda para Ratanabá. O Brasil não valoriza o que tem. Monte Roraima, a gente deu para Venezuela. A gente tem misericórdia da gente, Jesus. Então, Aí Deus limpou o vírus da raiva. Eu estou dizendo para você que eu acredito que vírus é espírito, porque eu já vi vírus. E eles são espíritos. E os homens já sabem fazer isso em laboratório. Estão desenterrando tudo quanto é vírus. Gripe espanhola. O homem está atrás. Eles estão catucando, querendo abrir a caixa de Pandora. Sim, aí o DNA do humano estava modificado. Os anjos modificaram geneticamente os homens. Nós não era tão fraco assim, não. Os homens viviam 1000 anos. Imagina você viver 1000 anos. Então, está bem explicado? Esses sonhos feitos por lombriga podem ser alterações. E existem os sonhos feitos por espírito, para mudar a sua cabeça. Né? Ok? Vamos para outro sonho?